meu filho. Você vai fazer essa leitura, tu vai ficar aqui do meu lado. Ele vai me ajudar a pregar hoje aqui. Já estou preparando e profetizando que é vaso, é pregador. Aleluia! Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém! Vamos fazer a leitura de Lucas, capítulo 4, versículo 14 ao 21. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde foi criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tomando a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Aleluia! Meus irmãos, pode tomar o seu assento? Ei, antes que eu faça uso de fato da palavra, eu quero primeiramente, irmãos, externar a Deus a minha gratidão de poder retornar aqui a essa casa de oração, essa igreja, e a minha igreja também, esta congregação que faz parte da minha história, da minha vida. Nasci e me criei nesta congregação. Para quem não me conhece, meu pai foi o primeiro obreiro aqui desta congregação. Congregamos aqui até o ano de 2019, né? Eu passei aqui até 2011, fui para São Paulo. Quando eu retornei em 2017, já com o Felipe Lemuel, bebê, estamos aqui cooperando com o pastor Walson até 2019. Aprove a Deus 2019 nos levar ali para a área 301, e abril do ano passado o Senhor nos tirou da área 301. Estamos passando uma temporada, porque essa temporada já está se findando aqui na congregação 3, juntamente com o pastor Davi e os irmãos ali da Cidade Nova 3, e estamos ali cooperando com os irmãos. A minha esposa, irmãos, ela está ausente, porque, para quem não sabe, minha esposa prega também, e ela foi convidada para estar pregando hoje na congregação 21. Então eu disse para ela, que é onde a minha irmã congrega, e o meu cunhado Belarmino, e aí eu disse para ela: então tu leva o bebê, eu deixo o bebezinho lá com a minha irmã, e aí tu prega, e o bebezão aqui vai comigo para me ajudar a pregar. E aí ficou combinado dessa forma. Ela está dando lugar lá no 21, e eu vou dar lugar aqui na Cidade Nova também. Então, louvo a Deus pela vida do pastor Walson, pelo convite, os obreiros na minha retaguarda, a toda a igreja, que Deus abençoe e que poderosamente. É sempre uma alegria, repito, estar com os irmãos, rever os irmãos e poder aqui permitir com que o Senhor nos use para transmitir uma palavra do céu ao vosso coração. Eu quero fazer menção aqui de duas pessoas, irmãos, muito especiais que estão aqui. A começar aqui do altar, que é o meu sogro, irmãos. Quero louvar a Deus pela vida do meu sogro. Meu sogro, irmãos, que é um homem de Deus, que eu posso dar testemunho porque eu convivo. É um homem de Deus, homem crente, servo do Senhor. E quero aqui publicamente, mais uma vez, agradecer sobre o Senhor ter dado a sua filha em casamento. Glória a Jesus. Muito abençoado. 15 anos já, vamos para 16 anos, e até que o Senhor tem nos ajudado. Então que Deus continue abençoando a sua vida poderosamente, em nome de Jesus. Quem não sabe, ele é meu sogro, tá, gente?
Para quem não sabe, o pastor Ronaldo é meu sogro. E também não poderia também deixar de fazer menção do meu irmão Fred, que está lá atrás, né? Esse jovem senhor abençoado, era para ele ser o caçula, irmãos, mas depois de 11 anos eu apareci. aí acabei, né, não posso dizer que fui eu que tomei, porque, né, a gente não planeja as coisas. Então minha mãe achava que não ia engravidar, quando chegou aqui na cidade de Nova 2 engravidou. Aí entendeu esse mistério. Um ano que minha mãe estava congregando aqui foi quando eu nasci. Então a igreja aqui é um ano mais velha que eu na sua existência, né? Então que Deus abençoe meu irmão Fredson, Deus abençoe a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu estava orando a Deus e até desse ao pastor Valso, o Senhor nos deu uma direção e uma mensagem para transmitir aqui nesta noite, em nome de Jesus. Eu quero colocar um tema nesta mensagem. Eu gostaria que você repetisse comigo esse tema: ungidos para um novo tempo. Se não foi incômodo para você, e se você tem liberdade com esta pessoa que está próximo de você, diga para ela: se prepare, porque a partir de hoje tu vais viver um novo tempo, uma nova história, um novo ciclo, uma nova página será escrita pelo próprio Deus para a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Jesus. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto bem conhecido de todos nós, onde nos retrata o início, posso dizer assim, do ministério de Cristo. Após Jesus ser batizado, ele foi guiado pelo Espírito ao deserto, onde ele fica ali 40 dias em jejum e oração. E após 40 dias ele foi tentado, e após ele ser tentado, irmãos, ele, cheio da virtude do Espírito Santo, ele volta para Galileia e ele retorna à sua cidade, não natal, porque Jesus nasceu em Belém, mas ele retorna à cidade onde ele cresceu, a saber, Nazaré. E como Jesus, irmãos, eu vou usar esse termo porque Jesus é Jesus, mas como Jesus era crente, e lugar de crente é na igreja, irmãos, então quando ele retorna a Nazaré, um dos primeiros lugares que ele vai é a sinagoga. E quando ele chega, irmãos, na sinagoga, como as pessoas conheciam Jesus, sabiam de que ele era filho, ele era muito conhecido em Nazaré, deram para ele um livro, para que ele pudesse então fazer a leitura. E qual foi a passagem que Jesus leu? Isaías 61, versículo de número 1 e 2. Jesus então cita esse texto, conforme aqui o meu escudeiro Felipe leu, falando que o Espírito do Senhor estava sobre ele. Quando termina de ler, ele fecha o livro, entrega ali para o ministro, entrega ali para o assistente, e ele declara que naquele dia se cumpre aquela palavra, porque Jesus estava ali para cumprir uma missão. Quando eu olho na Bíblia, irmãos, eu entendo que quando nós falamos do óleo da unção, logo nos lembramos de um ingrediente importantíssimo que há no óleo da unção, que é o azeite. Diga comigo: azeite. Segundo Êxodo, capítulo 25, versículo 6, vai dizer que o azeite, irmãos, ele servia para acender lâmpada, para o incenso aromático, e era um dos ingredientes do óleo da unção. Segundo a Bíblia, quando vemos o termo unção, unção significa o ato de ungir. Diga comigo: unção significa o ato de ungir. E o que seria o ato de ungir? É colocar azeite na cabeça de uma pessoa, a fim de separar esta pessoa para um serviço, segundo nós vemos isto acontecer no Antigo Testamento, que toda pessoa que era separada para ser profeta, para ser rei ou sacerdote, recebia a unção.
sobre a vida dela. Logo eu entendo, irmãos, que através da unção, eu gostaria muito que você gravasse essa frase aqui. Eu vou ser bem rápido nessa mensagem, eu já estou quase na metade. Quero que você seja bem objetivo comigo e grave essa frase aqui comigo. Diga assim comigo: através da unção, Deus nos dará habilidade e capacidade de cumprir o seu propósito em nós. Diga: a unção de Deus vai me capacitar e me usar neste novo tempo. Nós vamos perceber, irmãos, que a própria Bíblia vai dizer que Cristo, o significado de Cristo em grego, e Messias no hebraico significa o ungido. E nós vamos ver Jesus ungido fazendo menção daquilo que Isaías profetizou no capítulo 61. E aí, diante dessa introdução, eu começo a pregar baseado numa pergunta aqui, que foi feita há 2 semanas atrás na escola dominical ali na Cidade Nova 3, aonde o superintendente ali fez uma pergunta para a classe e perguntou por que nos dias de hoje está escasso a manifestação dos dons espirituais da igreja. Foi a pergunta que o superintendente fez: por que nos dias de hoje está escasso, está ficando escasso a manifestação dos dons na igreja? E alguém levantou a mão e disse: eu posso dar minha resposta a alguém, que não fui eu, tá, irmão? Foi outra pessoa que falou lá. Essa outra pessoa levantou a mão e respondeu, e eu achei muito interessante a resposta. A pessoa respondeu e disse assim: porque muitas pessoas não estão mais preocupadas em servir, porque para ser usado no dom tem que estar disposto a servir. E essa pessoa continuou dizendo: o egoísmo está tomando conta das igrejas, porque quando as pessoas vêm para a igreja, elas não vêm para ser cheia para servir, elas vêm para ser cheias para que elas sejam abençoadas, para que elas tenham a vitória. Não é errado você buscar uma vitória, um milagre para a sua vida, mas você vai ver o exemplo de Cristo. Jesus tinha tudo, ele não precisava mais de nada, mas ele veio o quê? Fazer o que aqui na terra? Servir. Ele mesmo disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E eu costumo dizer que em João capítulo 2, aqueles que presenciaram os milagres foi exatamente aqueles que estavam servindo. Os que estavam sendo servidos não presenciaram a água sendo transformada em vinho, mas quem estava servindo viu, presenciou, testemunhou, nos dando o ensinamento de que quem está disposto a servir pode ter certeza que será testemunha ocular de milagres da parte do Deus Todo-Poderoso. E eu vim aqui nesta noite, irmãos, na direção de Deus, lhe dizer, e aí vai de você querer receber ou não, porque Deus não obriga ninguém. Lhe dizer que escute primeiro, antes de você dar glória a Deus, aleluia, amém. Escute primeiro, porque às vezes a gente começa a falar, a pessoa, aleluia, glória a Deus, amém, eu creio. Deixa de falar primeiro. Deus nesta noite reservou unção para pessoas que estão dispostas a servir neste ano de 2025. E que unção é essa, pastor? Que habilidade é essa? Que capacidade é essa que o Senhor vai pregar esta noite? Se cumprirá aquilo que Jesus disse lá na sinagoga de Nazaré: há uma unção de Deus sobre este lugar
que virá sobre pessoas, e quem quiser receber, que receba o poder e a unção para curar, para libertar, para restaurar, para declarar libertação aos cativos, oprimidos, e eles serem libertos. Porque é esta unção que Deus nesta noite quer derramar sobre a vida de pessoas que estão dispostas a servir. E aí, o versículo 18, e o Felipe vai ler aqui. Versículo 18 só. O Espírito do Senhor está sobre mim. Igreja, o Espírito Santo é a pessoa responsável e nos dá a unção. O versículo continua dizendo: apregoar liberdade aos cativos. Diga comigo, primeiro propósito da unção que Jesus cita é evangelizar. Jesus vai dizer: eu vou dar poder a vocês, para vocês serem as minhas testemunhas, Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. O texto que Jesus vai ler, ele vai dizer assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar, Ele me ungiu para evangelizar os pobres. E que pobres são esses? São aqueles que estão necessitados. A própria Bíblia vai dizer que chegará um tempo, e já chegou, que as pessoas terão fome, não de comida, não de pão, mas de ouvir a palavra de Deus. Aleluia! E quantas pessoas, irmãos, estão aí fora precisando de uma palavra? E Deus quer nos dar esta unção de ousadia, de coragem, de poder, aleluia, para evangelizarmos, irmãos, sem medo. Eu quero fazer menção aqui de um grande evangelista que nós tínhamos aqui na Cidade Nova 2, que dorme no Senhor, a saber, o irmão Frota. O irmão Frota, na simplicidade dele, ele com a biblinha colocava aqui, e ele ia com folheto, e se não tinha folheto, ele ia sem folheto mesmo, e ele tinha a cabeça de Bíblia, irmão, Bíblia na cabeça, e ele ia citando os versículos, porque está escrito, e a mensagem do irmão Frota é só Jesus, porque Jesus salva, Jesus liberta, Jesus. Quantas sementes não foram ali através do servo do Senhor? E o Senhor está contando conosco, irmãos, para esta obra. Há uma unção de Deus aqui sobre a vida de pessoas a qual o Senhor quer levantar como evangelistas, para evangelizar os necessitados, aqueles que precisam e carecem. Sabe, irmãos, faz 2 semanas, era uma quinta-feira, fui pregar no janeiro profético lá no Tarumã. E quando eu estava voltando, irmãos, e eu falando para a igreja: Deus quer usar vocês, Deus quer usar vocês. E terminou, irmãos, pensa no culto poderoso que foi aquele culto. Eu voltei feliz, estava voltando muito feliz para casa. E quando eu estava próximo ao DB do Nova Cidade, era quase 10 horas da noite, numa quinta-feira, eu vi uma jovem, estava numa esquina vendendo o seu corpo. E o Espírito Santo falou comigo: para o carro, ela precisa ouvir falar do plano que eu tenho na vida dela. Eu já tinha passado, irmãos, e o medo de ir embora para casa e não obedecer a voz do Senhor. E eu disse para a Angélica: Angélica, tem folheto aí? Ela disse: por quê? Eu digo: não, estou precisando de um folheto. Eu fui pro cachê, o folheto da minha Bíblia, eu dei a volta. E aí, quando eu encostei o carro, tinha, além dela, tinha uma outra pessoa.
e estava com o mesmo propósito. E aí eu parei o carro e disse: moça, e a Angélica do meu lado, os filhos atrás. Eu disse: moça, quero entregar esse folheto da palavra de Deus para você. E ela toda desconfiada, pegou aquele folheto: muito obrigado. E aí a outra pessoa disse: tem um folheto para mim também. Eu digo: minha querida, só estou com esse. Mas você aceita uma oração? Ela disse: aceito. Botei o carro no pisca-alerta, saí. Eu disse: eu estava passando aqui no carro e o Senhor falou comigo e disse que era para mim parar o carro para dizer para você que Ele te ama. E Ele vê que você não quer estar aqui fazendo o que está fazendo. Ele vê que você tem um sonho, você quer ter uma família, você quer ter filhos, quer ter um casamento. Ela encheu os olhos de lágrimas e a outra pessoa está com ela disse: eita, que eu estou toda arrepiada. Jesus te mandou aqui mesmo. Eu disse: eu vim aqui para proclamar libertação sobre a vida. De repente ela abriu o coração e disse assim: ore por nós, porque a nossa outra amiga, semana passada, assassinaram ela e nós estamos aqui com medo. E aí a minha esposa entrou rasgando. Jesus tem um propósito na vida de vocês. Vão para casa. Não foi à toa que Jesus nos trouxe aqui. Vão para casa, Ele vai suprir as necessidades de vocês. Ele é o pastor que supre necessidade. Eu não sei, irmãos, como é que ficou, como é que está a vida delas nesse momento. Eu não sei, porque eu não voltei mais lá. Não passei mais por lá. Lá não é o meu caminho. Mas a semente ali foi plantada na vida de quem necessitava ouvir falar do plano da pessoa bendita de Jesus. Oh, bendito seja Deus. E o Senhor está dizendo aqui ao meu coração que nesta noite Ele dará unção, poder e autoridade e visão espiritual para que tu veja a necessidade daquelas pessoas que muitas vezes passam do teu lado, às vezes senta do teu lado, mas você está tão distraído, tão distraída com tantas coisas. Mas a sensibilidade do Espírito virá sobre ti, você vai entender. Aleluia. E o Senhor te dará essa coragem, essa ousadia, esse discernimento, esta visão, esta revelação para evangelizar os pobres, os necessitados, os cativos, os oprimidos. Então a primeira propósito da unção citada por Jesus aqui é evangelizar os pobres. Eu acredito que eu já contei aqui, lá em Pracinha, eu trabalhava sendo pastor de uma igreja. O Senhor colocou no meu coração para fazermos um trabalho de libertação toda sexta-feira. Era a sexta-feira da libertação. Irmãos, eu passava, como eu vivia para a obra, eu passava o dia todo só na água. Eu só ia comer 10 horas da noite. Era o dia todo em jejum e oração. E eu ia para a igreja, irmão, daquele jeito, entupido de azeite. E todo culto, irmãos, para a glória de Jesus. Jesus libertava pessoas. E aí foram falar, irmãos, para um rapaz que mexia com tráfico lá nessa cidade. Eu não lembro o nome dele, eu só lembro do apelido, que ele era o Cabeludo. Cabeludo, irmãos, era um índio que tinha um cabelo na cintura. O pessoal tinha meio medo do Cabeludo, porque ele era meio invocado. E o irmão da nossa igreja disse para o Cabeludo, o Cabeludo era desviado, e disse para o Cabeludo: Cabeludo, vai lá na igreja, porque Deus está usando o pastor para libertar pessoas. E tu está precisando de libertação. O Cabeludo disse assim: diga para o seu pastor que eu vou lá, e se não acontecer nada, eu vou desmascarar ele na frente de todo mundo. Aí o irmão foi lá em casa me falar: a cidadezinha pequena, 1000 habitantes, pequenininha, a cidade menor que o núcleo 12. Aí foram lá me avisar, aí o irmão foi lá me avisar: o Cabeludo disse que vai estar hoje no culto. Eu digo: ele disse que se não acontecer nada, ele vai desmascarar o senhor. Eu digo: bem, primeiro que eu não tenho máscara, e segundo, pode dizer que Jesus vai ter um encontro com o Cabeludo. Pode dizer para ele que eu vou esperar ele hoje no culto. Pode dizer para ele ir, quem quiser levar
também, que eu vou estar aguardando ele lá. Irmão, foi pro quarto. Jesus tem um encontro com o cabeludo hoje. Irmão, pensa que eu fiquei invocado. Aí que eu fiquei mais cheio de Deus ainda. Irmão, fui daquele jeito pro culto. Quando eu cheguei no culto, irmãos, comecei a pregar: Jesus liberta, Jesus salva, Jesus liberta. Começamos a fazer a oração de libertação. De repente, duas pessoas caíram demoniadas. Sai demônio, em nome de Jesus e tal. Quando eu estava para terminar o culto, o cabeludo sentado lá na última cadeira, eu disse: você aí, jovem, saí atrás, ele estava de boné. Eu digo: você pode vir aqui na frente? Ele: eu? Eu digo: você vai vir aqui na frente orar por você. Aí ele foi, irmão, tirou o chapéu, encheu minha mão de óleo da unção, irmãos. Tá! Em cima da cabeça dele. Jesus visita esse homem, Senhor. Irmãos, enquanto eu orava, o Senhor teve misericórdia da minha vida e da vida do cabeludo. E caiu uma unção sobre a vida daquele jovem, que além de ele suar, irmãos, ele se tremia, ele não conseguia se controlar, ele se tremia. Certo é, irmãos, que o cabeludo entregou a vida para Jesus e ficou meu amigo. E ele disse assim: pastor, quem mexer com o senhor pode falar comigo, pastor, que eu dou um jeito. Eu digo: calma, vai com calma, Pedro. Esta unção Deus quer nos dar para 2025, ganharmos almas para Ele, unção para evangelizar os necessitados. Me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os quebrantados de coração. Diga comigo assim: segundo o propósito da unção, libertar quem está preso e oprimido. Nunca se viu nos dias de hoje, irmão, tanta gente oprimida e cativa pelo diabo. Quantas pessoas, irmãos, estão precisando de libertação dentro e fora da igreja? Eu costumo dizer que o diabo ele ataca em duas áreas: é pensamento, é mente. Mentes perturbadas, mentes oprimidas, mentes cativas. Quando não é a mente, são as emoções. O inimigo tem trabalhado grandemente, irmãos, oprimindo emoções, deixando pessoas, irmãos, oprimidas de tal forma ao ponto de paralisá-las por causa de sentimentos ruins em seus corações. Mas Deus quer trazer uma unção sobre esta igreja, para que você seja um agente de libertação. Aonde você estiver, você levantar a mão, como foi cantado aqui, declarar o nome de Jesus, e pessoas serem libertas de opressões e de cadeias, de correntes e de grilhões, para a glória do Senhor. Me recordo, irmãos, de uma vez eu estava pregando numa determinada igreja, lá em São Paulo, isso. E o Senhor disse para mim assim: tinha um jovem lá, filho de um pregador, filho de um obreiro da casa do Senhor. E eu terminei de pregar, perguntei quem quer entregar a vida para Jesus. Aquele jovem veio na frente. E eu não conhecia aquele jovem. Depois me disseram que ele tinha um histórico com envolvimento com drogas. E aí o Senhor disse: tira o teu terno. Eu tirei o terno, coloquei o terno, irmão, em cima dele. E o Senhor disse: libera uma palavra profética, porque hoje eu mudo a história dele. Eu botei a mão na cabeça dele diante da igreja, eu profetizei e disse: assim diz o Senhor, a partir de hoje muda a tua história, te liberto, te transformo e te faço pregador da minha palavra. Isso foi no ano, irmãos, de 2013. Quando foi em 2015 eu voltei lá, e eu ia pregar numa vigília, e o pastor disse assim: eu vou pedir para o irmão te levar nessa vigília. Eu disse: tá bom. Aí o irmão foi me buscar em casa, a casa que eu estava hospedado. Quando eu entrei no carro, ele olhou para mim e disse: pai, senhor pastor, pai, senhor, meu filho, tudo bem? Ele disse: o senhor está lembrado de mim? Eu disse: não, pai, lembro não. Eu sou aquele jovem, o senhor botou o terno em cima de mim e disse para mim
que eu ia ser pregador da palavra. Já estou pregando a palavra, viu, pastor? Jesus me libertou, para a glória de Deus. A última vigília que tivemos aqui na Cidade Nova 3, eu convidei uma jovem, que ela mora lá no Grande Vitória. Então, algumas pessoas conhecem a missionária Mariane. Ela foi pregar ali na Cidade Nova 3, e eu disse assim: eu conheci a Mariane quando eu vim aqui em 2014, eu fui convidado para pregar num trabalho de jovens que ela tinha na época lá no Grande Vitória. E o Senhor mandou dar uma gravata para um jovem, e disse que aquela gravata era o símbolo de que o Senhor mudaria a vida daquele jovem e faria dele um vaso nas mãos do Senhor. Quando ela pegou o microfone, ela disse assim: pois pastor, eu quero testemunhar que aquela gravata que o Senhor deu para aquele jovem hoje é meu esposo, que é pastor de jovens da igreja. Eu e ele somos pastores de jovens da igreja. Irmãos, Deus quer nos usar nesses últimos dias como agentes de libertação para vidas que estão oprimidas. Pastoreando uma igreja em São Paulo, um casal foi visitar a igreja, e de repente, naquele dia estava conosco o pastor presidente. Ele trouxe a palavra. Quando terminou a palavra, que ele me devolveu, e disse: pastor, pode encerrar o culto. Ele disse: pastor, me permita fazer algo que Deus está mandando. Ele disse: pois não. E aí o Senhor mandou eu ir lá com aquela jovem que estava lá atrás. E eu disse para ela: a Bíblia diz que o filho pródigo saiu de casa, e ele se encontrou numa situação que ele decidia: ou ele voltava para a casa do pai, ou ele iria morrer. E o Senhor manda te perguntar: qual é a tua escolha? Ela começou a chorar, e ela estendeu a mão dizendo: eu quero voltar para a casa do pai. Peguei ela, irmãos, trouxe. Ela ajoelhou, e o Senhor disse de novo: tira o teu terno, olha em cima dela, porque eu estou entrando com libertação na vida dela. Começamos a orar, irmãos, e aquela jovem foi liberta. Quando foi no outro dia, eu fui com a Angélica visitá-la, e quando eu cheguei lá, ela estava dormindo. E o esposo dela disse: pastor, eu quero que o senhor sente aqui, que eu quero lhe contar uma bênção. E foi. Ele disse: a minha esposa já fazia uma semana que ela não dormia. Quando ela dormia, era a base de remédio tarja preta. Mas depois da oração de ontem, ela chegou em casa, jantou e foi dormir sem precisar tomar remédio. Jesus operou um milagre. Deus nessa noite quer usar a tua vida a partir de hoje. A partir de hoje quer usar as tuas mãos para libertar cativos e oprimidos. Deus te usará nesse ano de 2025 como nunca te usou antes. Aleluia. E vidas serão libertas através das tuas orações, diz o Senhor, para a vida de pessoas aqui nesse lugar. Terceira opção, irmãos: e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar um ano aceitável do Senhor. Diga comigo assim: o terceiro propósito da unção: curar. Jesus quer te usar como agente de cura, tanto cura física quanto cura espiritual. Oh, irmãos, essa igreja Cidade Nova 2 é uma igreja que tem histórico de milagres. O tempo que eu passei aqui, eu sei que Jesus continua sendo o mesmo. Presenciei muitas curas e muitos testemunhos de curas, de pessoas que foram curadas, pessoas que alcançaram aqui o milagre. Domingo passado mesmo eu ouvi aqui um testemunho de cura. E eu sei, irmãos, que Jesus, ele não mudou, ele continua sendo o mesmo, e ele quer continuar curando o seu povo, porque ele é Jeová Rafa, o Deus que sara, o Deus que cura. E ele quer trazer sobre nós nesta noite, irmãos, unção
mãos sobre os enfermos, eles serem curados. O Cristo, que significa o ungido, antes de ele ser assunto aos céus, ele reuniu os seus discípulos, ele disse: ide pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê está condenado, e estes sinais seguirão aqueles que creem em meu nome, expulsarão demônios em meu nome, vocês vão colocar a mão sobre os enfermos e eles serão curados. O Senhor quer trazer esta unção sobre nós, irmãos, sobre a vida de pessoas que querem, estão dispostas a servir nesse ano de 2025. Ah, pastor, eu não sei falar como o senhor, eu não tenho essa eloquência, essa desenvoltura, não tem problema. Deus quer você, Deus quer usar você. Uma jovem, quando estávamos pastoreando ali a 301, uma jovem concebeu, deu à luz a uma menina, e a minha esposa, ela entende um pouco de costura, ela fez ali como se fosse um lençol para dar de presente, bordado e tal, um negócio bonito. E a Angélica disse para mim assim: meu filho, ore, consagre isso aqui, a gente vai abençoar a vida da filha da fulana lá. Nós oramos, consagramos. Quando a minha esposa entregou para a mãe e disse assim para a mãe: olha, isso aqui não é um lençol qualquer, isso aqui é um lençol consagrado, não somente para a proteção da criança, mas se ela estiver enferma, Jesus vai curar ela. E a mãe disse: amém, eu creio. E um dia a menina estava com febre, e a mãe, antes de levar a menina para o hospital, lembrou do lençol. Foi lá no quarto, tirou o lençol do guarda-roupa, botou o lençol sobre a menina e disse: Jesus, o meu pastor, com a esposa dele, consagrar esse lençol, e eu creio no poder do nome de Jesus, de que a febre vai embora sem eu precisar levar no hospital, e o Senhor vai fazer. E colocou, irmãos, o lençol. O menino estava dormindo. Diz que tempo depois, quando ela voltou lá, irmãos, a menina estava sem febre, e no outro dia já estava sã, saudável, curada. E depois ela veio o testemunho e disse: pastora, pensa no lençol ungido, pastora, o negócio deu certo, a menina está com saúde, para a glória de Deus. Ei, Deus quer te usar, meu irmão, aleluia, através das tuas mãos, através, aleluia, da tua vida. Ele quer te fazer um agente de saúde celestial, para levar cura a quem precisa, a quem necessita nesse ano de 2025. E para me termina falando: apregoar o ano aceitável do Senhor. O que seria o ano aceitável do Senhor? Falar sobre o favor de Deus para este tempo. Quando a gente fala do favor de Deus, nós lembramos de uma palavra chamada graça, favor imerecido. Através da graça de Jesus, milagres extraordinários vão acontecer. Através da graça de Jesus, você vai viver uma nova história e um novo tempo. Através da graça de Jesus, você vai testemunhar de milagres que vão acontecer através da sua vida e na sua vida, porque Deus está levantando nesta noite canais de bênção, instrumentos que Ele vai usar para evangelizar, para libertar, para curar, aleluia, para pregoar o ano aceitável do Senhor, para falar do favor dEle, da graça dEle, do plano dEle. E sabe o que vai acontecer? Versículo 21, meu filho, lê aqui, lê aqui. Hoje se cumpriu. Hoje
essa unção é para hoje. É hoje que Deus está procurando vaso. É hoje que Deus está procurando alguém que Ele quer usar nesse ano 2025. É hoje que Deus está procurando pessoas dispostas a dizer: eis-me aqui, Senhor, usa-me. Não importa, meu irmão, não importa o que você fez, não importa qual é a tua condição hoje, Ele é poderoso para começar a obra de restauração através da tua vida, para que através da tua vida você restaure a outros. Ele quer curar a tua vida hoje, para que através da tua vida você cure a outros. Ele quer te libertar hoje, para que através da tua vida Ele liberte a outros. Ele quer fazer uma obra na tua vida hoje, te ungir, te capacitar, te levantar, te encher, para que através da tua vida você faça isso na vida de outros. Sigamos o exemplo de Cristo, vamos servir a Ele com alegria, vamos estar dispostos, aleluia, disponíveis a Ele, porque Ele quer te usar, Ele quer te usar. Eu pergunto essa noite: quem está disposto a se doar para Cristo e a permitir com que Ele te use? Aí alguém pode perguntar assim: pastor, o que eu ganho com isso? Se prepare, porque se você estiver disposto a se deixar ser usado por Deus, você vai experimentar novidades que você nunca experimentou na tua vida. A nossa vida material, irmãos, ela reflete a vida espiritual. Se você estiver disposto a ser o instrumento que Deus quer usar neste ano 2025 como agente de milagres, a tua vida material também será alcançada com milagres, desde que você se deixe ser usado, se permita ser usado pelo Deus Todo-Poderoso. Eu estava fazendo uma contagem aqui, tem mais de 100 pessoas aqui. Você imagina, irmãos, se hoje todos nós aqui dissermos sim e dissermos: Senhor, nos usa. E se todos nós, a partir de hoje, o Senhor nos usar para ganharmos uma pessoa, vai dobrar o número. Se o Senhor nos usar para curar uma pessoa esse ano, pastor Valdo vai ter que fazer a quarentena dos testemunhos de milagres, porque 1h30, 2 horas de culto não serão suficientes de se ouvir daquilo que o Senhor está fazendo através de vocês, Cidade Nova 2. Aleluia. Com a permissão aqui do pastor Valdo, pode voltar para o seu lugar. Eu gostaria que a igreja ficasse em pé nesse momento. O Senhor me deu uma direção e nós faremos conforme a direção que o Senhor me deu. O propósito dessa campanha, dessa quarentena espiritual, é que todos aqui sejam ungidos. E eu reitero que nessa noite o desejo de Deus para pessoas aqui é que você seja ungido para servi-lo, para ser usado com milagres nesse ano de 2025. Esse novo tempo, ungidos para um novo tempo, é um tempo novo de milagres que Deus quer proporcionar a você e a essa igreja Cidade Nova 2. E a direção que o Senhor nos dá, irmãos, eu já conversei com o pastor Valdo, nós vamos fazer um corredor aqui de homens e mulheres, e nós vamos
fazer uma única fila. Começar aqui do meu lado esquerdo. Todos vão fazer uma fila, começar aqui pelo corredor esquerdo. Vão passar pelo esse corredor. E você vai retornar ao seu lugar aqui pelo corredor direito. Todos entenderam? Diga amém. Então nós vamos fazer uma fila no corredor esquerdo. Uma fila única no corredor esquerdo. Todos vão passar aqui no meio do corredor de homens e mulheres de Deus. E você vai voltar no seu lugar através do corredor aqui da direita. Bem? Grupo de louvor, quando eu der o sinal, vocês começam a cantar. Senhor, nesse momento
Querido, nessa noite você recebeu a ação de Deus nesse lugar, para você ser uma bênção na vida de outras pessoas, para você compartilhar a melhor notícia que você já recebeu, que é Jesus na sua vida, para você compartilhar a cura, louvado seja o nome do Senhor Jesus, para você compartilhar, irmãos, visão aberta na vida das pessoas, louvado seja o nome do Senhor, para você compartilhar liberdade na vida das pessoas. No plano normal isso talvez não vale de nada, mas no reino de Deus essa é a maior autoridade que uma pessoa pode ter na terra, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, é um ato simples, mas no reino de Deus, eu tenho certeza, pastor Jansen, que isso tem efeito poderoso na vida